Meus amigos, vamos agora apresentar um primeiro vídeo introdutório aos estudos sobre o macrocosmo e microcosmo, que constituem todo o universo criado pela força criadora, e assim entendermos melhor a nossa inserção nesse universo. A física é a ciência que estuda a natureza e os fenômenos do universo em seus aspectos mais gerais. Busca a compreensão científica dos comportamentos naturais e gerais do mundo, desde as partículas elementares até o universo como um todo. A física está estreitamente relacionada com as demais ciências naturais e, na verdade, ela engloba todas. A química, a geologia, a astronomia, que trata da física das estrelas e do espaço exterior. Inclui ainda os sistemas vivos, que são constituídos por partículas fundamentais, que seguem as mesmas leis que as partículas menores, estudadas tradicionalmente pelos físicos. Nós podemos dividir a física em dois campos de estudos principais. A física clássica mecanicista, que estuda o macrocosmo, e a física das partículas e subpartículas atômicas, que estudam o microcosmo. A física clássica mecanicista é a parte da física que analisa o movimento, as variações de energia e as forças que atuam sobre um corpo. Isaac Newton é considerado o pai da física clássica. É o estudo e entendimento do macrocosmo. Agora, a física quântica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos microscópicos em altas velocidades. É o estudo e entendimento do microcosmo. Max Planck é considerado o pai da física quântica. Assim sendo, a física estuda dois extremos. Num extremo temos a física quântica, que descreve e prediz o comportamento dos átomos e as partes que o constituem, isto é, as subpartículas atômicas ou o chamado microcosmo. Agora, no outro extremo, nós temos as teorias da relatividade de Einstein, que lidam com a vastidão do universo, a velocidade da luz e a curvatura do espaço-tempo por corpos maciços como estrelas, galáxias e buracos negros, que constituem o macrocosmo. As duas teorias não se coadunam, pois estudam coisas diferentes. A quântica sugere que, num nível subatômico, onde matéria e energia deixam de ser entidades separadas, são interconvertíveis. O universo é tão caótico e imprevisível que é chamado de espuma quântica, enquanto que a relatividade geral só funciona num universo perfeitamente regular e altamente imprevisível e pode ser medido. Não há como unificar essas duas teorias. Assim, podemos afirmar que a física moderna se baseia experimentalmente, isto é, em bases científicas, em três teorias fundamentais: a relatividade geral, macrocosmo, o modelo padrão da física das partículas e a mecânica quântica, microcosmo. Existem outras teorias em estudos, mas que ainda não estão comprovadas experimentalmente. Por exemplo, a cosmologia inflacionária, teoria das supercordas, teorias das membranas. Mas o que vai nos interessar mesmo neste momento diz respeito à física quântica e ao modelo padrão da física das partículas, que é o microcosmo. O modelo padrão da física das partículas é uma teoria que descreve as forças fundamentais do universo, isto é, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética, bem como as partículas fundamentais que constituem toda a matéria. É uma teoria quântica de campos, consistente com a mecânica quântica e a relatividade especial. Entretanto, o modelo padrão da física das partículas não é uma teoria ainda completa das interações fundamentais, porque não descreve a força fundamental da gravidade. Agora nós vamos citar algumas partículas e subpartículas atômicas, e existe uma infinidade delas.
Vamos citar apenas algumas mais importantes relacionadas às forças fundamentais do universo. Temos o núcleo atômico, prótons e nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. Quarks, que produzem os prótons e nêutrons. Os gluons, que mantêm o núcleo atômico em coesão, refere-se à força nuclear forte. O bóson de força fraca, base da força nuclear fraca, que são as radiações nucleares. O fóton é energia produzida pelos elétrons e referente à força eletromagnética. O graviton, inerente à força fundamental da gravidade. Temos o neutrino, uma partícula sem casa, que vive do lado de fora dos átomos, atravessa o nosso corpo o tempo todo, sem deixar vestígios. Temos o bóson de Higgs, fundamental na composição do universo. Sem ele, as partículas não teriam massa. Sem massa, não formariam átomos. E sem átomos, nós não existiríamos. Nós vamos apresentar isso de uma outra maneira, um pouco mais simples e didática, talvez. Vamos ver. No universo, move-se a luz, energia, e os corpos, matéria. A luz é constituída de fótons. Nós temos biofótons dentro de nós, na produção a nível celular. Cada célula produz uma emanação energética chamada biofótons. Agora, os corpos que vemos são feitos de átomos. Vamos agora olhar a matéria por meio de um enorme microscópio. O que vemos? Vemos os átomos constituídos por um núcleo, prótons e nêutrons, e uma eletrosfera onde giram os elétrons, como se fosse o nosso sistema solar, onde os planetas giram em torno do Sol. Cada núcleo é constituído de prótons e nêutrons, unidos uns aos outros. Os prótons e nêutrons são feitos por partículas ainda menores, denominados de quarks. Todos os corpos que tocamos, portanto, são compostos de elétrons e desses quarks. A força que mantém os quarks no interior dos prótons e dos nêutrons é gerada por partículas que os físicos denominaram de gluons, que é a força nuclear forte. Dessa forma, elétrons, quarks, fótons e gluons são os componentes de tudo que se move no espaço ao nosso redor. São as chamadas partículas elementares da matéria. A essas partículas acrescentam-se outras, como os neutrinos, que pululam no universo, mas têm poucas interações conosco. Ainda não se conhece bem a qualidade e o porquê da existência desses neutrinos. Existem teorias a respeito. Quanto mais se olha a matéria por meio do microscópio, mais a ampliamos e menos a encontramos. Olha que situação louca. Chegamos a um vazio permeado por campos de energia em pulsação. Tudo está pulsando nesse nível microcósmico. Mesmo o núcleo do átomo dissolveu-se nessa visão, no microscópio bem aprofundado, num vórtice de campos pulsantes. Tão logo passamos a observá-lo melhor. Assim, descobrimos que o denominador comum de toda a matéria, olha só, é um vazio, que é a sua substância base. Vamos destacar algumas coisas importantes. O núcleo tem 99% da massa do átomo. A distância entre o núcleo do átomo e o elétron é de 100.000 vezes o tamanho do núcleo. Entre o núcleo e o elétron, há somente o vazio. Se o núcleo atômico fosse do tamanho de uma bola de futebol, a distância entre o núcleo e o primeiro elétron seria de 36 quilômetros. Olha que loucura! Então, nós podemos dizer que o átomo é oco, e o átomo é a base da matéria. A matéria é composta quase totalmente de espaço vazio. Como então os átomos não caem uns dentro dos outros e mistura tudo? A resposta é a existência de um tipo de interação entre os corpos, isto é, a força eletromagnética, que é responsável pela repulsão
dos corpos, repulsão eletromagnética. Quando eu utilizo esta mão e bato no meu corpo, eu simplesmente não penetro no meu corpo com a mão, porque há uma repulsão eletromagnética que garante a estabilização morfológica da mão e do meu corpo. Então essa repulsão eletromagnética é que é a responsável por não misturar tudo nesse universo de Deus. Assim, a mecânica quântica é a ciência que estuda os eventos que transcorrem nas camadas atômicas e subatômicas, como já falamos, ou seja, entre as moléculas, átomos, elétrons, prótons, pósitrons e outras partículas, muito embora possa descrever fenômenos macroscópicos em diversos casos. No dia a dia, temos em nossa esfera de consumo muitos dos seus resultados. Vamos ver alguns. O aparelho de CD, o controle remoto, transistores, instrumentos de raio laser, equipamentos de ressonância magnética, o computador quântico. Essa teoria do microcosmo afirma que todo objeto que há no universo, um elétron, uma cadeira, eu, você, o planeta Terra e o próprio universo, é simultaneamente uma partícula e uma onda. Isso é difícil de entender, mas em futuro próximo estaremos apresentando vídeos estudando melhor esse fato. Como já dissemos então, a nível subatômico, substâncias aparentemente sólidas, como a madeira, o aço ou as pedras, contêm um enorme espaço vazio, como já falamos. Os elétrons não têm dimensão que possa ser medida, são puras equações. Movem-se em redemoinho num espaço vazio, milhões, trilhões de vezes maior que o volume do núcleo. Os espaços vazios constituem campos de energia, campo quântico, de toda a matéria e que constituem um campo universal, porque tudo está interligado, denominado de campo ponto zero, que permeia todo o universo, unindo tudo o que é nele. Tudo no universo está unido a nível subatômico, sem que possa ser visto ou percebido. Então, no nível subatômico, espaços vazios dos átomos constituem campos de energia, campo quântico. Campos de energia formam o campo universal, campo ponto zero, união de tudo o que há no universo. Assim, podemos concluir da seguinte maneira, que estamos todos interligados no universo. A separação é pura ilusão. Vocês lembram, aqueles que são cristãos, lembram das palavras de Jesus, que ele dizia que ele e o Pai eram um. É essa interligação a nível subatômico que ele estava querendo se referir, embora naquele tempo não havia esse conhecimento de física quântica. Então agora, a presença da fonte ou do Deus Criador se faz presente em todo o universo, em tudo que existe por meio de um campo quântico de energia. Ele é onipresente e onisciente. A presença da fonte está dentro e fora de nós. O acesso ao Criador é fácil e simples. Basta aprendermos como acessá-lo. Isto estaremos fazendo bem mais à frente em outros vídeos. Logo mais estaremos apresentando outros vídeos no sentido de entendermos a nossa inserção no universo das partículas e subpartículas atômicas e como promover a saúde energética das estruturas que compõem o nosso ser. Inscrevam-se no canal, compartilhem. Então, até logo mais e obrigado pela atenção. Muito obrigado.